Olá, aqui é o professor Felipe e esse é mais um vídeo de sacada dessa série de vídeos por 365 dias. Nesse vídeo eu quero te falar sobre resultado inicial na academia. Por que é tão comum quando você inicia na academia, você tem um resultado e com o passar do tempo, eu acredito que especificamente nos 2 meses posteriores a entrada na academia, você deixa de ver os resultados, você acaba não tendo aqueles resultados satisfatórios que você tem no primeiro mês de academia. Por que isso acontece? Na academia, quando você entra, a maioria das pessoas quando inicia na academia tá sem fazer atividade, sem fazer especificamente exercício físico ao longo do tempo. E qualquer exercício físico, qualquer atividade que você faça, vindo do nível de a gente pensar aqui uma estaca zero de atividade física, sedentário ou muito tempo sem fazer exercício físico, qualquer coisa, qualquer exercício que se faça já dá um mínimo de resultado. Então quando você inicia na academia é normal você ter um resultado de início, independente do exercício, independente do método, o processo de adaptação ele já gera um determinado resultado. E aí o que acontece? A pessoa faz o treino, passa um mês fazendo o mesmo treino, chega no segundo mês, o professor dá uma dificultada no treinamento, então muda o treino, fica mais difícil, só que aí os resultados se limitam, você não passa a ver mais resultados no decorrer dos outros meses, isso generalizando o processo de academia. Claro que não é todo mundo, tem gente que desenvolve métodos, procura por estratégias e se mantém tendo resultado em todo o processo. Eu acredito que você tem que ter resultado todo dia, você tem que aprender a mensurar, como é que você mensura o teu resultado diário. Por exemplo, levando o exercício até a falha, terminando o treino totalmente fadigado, você vai perceber que você teve um resultado de aguentar mais uma série, de fazer mais uma repetição. E aí beleza, quando você passa do segundo mês, geralmente na academia eu identifico que os treinos eles são sempre similares. A única coisa que acontece, o professor muda os exercícios ou as ordens, mas para mim, ao meu ver, isso não é certo nem errado, é o meu ver, a minha percepção do que eu vejo de todo o tempo que trabalhei na academia e do que eu vejo que dá certo, do que eu tenho feito que dá certo. Então, o que acontece? As pessoas nunca saem do treino de adaptação, nunca saem daquelas 3 de 10 e 3 de 15, como já falei em outros vídeos. A única coisa que muda são os exercícios. Então passa um exercício ou outro, mas nunca as pessoas nunca saem da fase de adaptação. Então você fica aí mais ou menos uns 6 meses a 1 ano, independente do tempo que você ficar na academia, eu acredito que você vai ficar na fase de adaptação. E por isso os resultados não acontecem, porque o que acontece? Existem fases na preparação física: resistência, adaptação, resistência, força, hipertrofia, força explosiva, e você se limita, não passa dos resultados nos meses seguintes por conta porque você está travado na periodização. Você não é te passada uma periodização, uma programação de treinamento. Simplesmente monta teu treino, você faz o treino um mês e depois monta outro treino. Não tem. O que eu faço quando eu monto o treinamento dos meus alunos? Eu programo tudo que eu vou passar dentro de 6 meses, 4 meses, com a periodização curta e eficiente, ela gira em torno de 4 meses. Lembrando que isso é a minha percepção, é o que eu acredito. E dentro desses 4 meses você tem que passar por várias fases. Não adianta eu querer treinar hipertrofia. Aí o aluno chega na academia,
falo, professor, meu objetivo é hipertrofiar. Ah, beleza, então o professor já vai e passa a hipertrofia, você tem que fazer 3 de 12, entre 8 a 12 repetições. Então, tecnicamente, ele acredita que está te colocando no treino de hipertrofia. Você acredita que está fazendo um treino de hipertrofia, quando na verdade não está. E nem poderia estar, porque para treinar hipertrofia, para aumentar a massa muscular, você precisa passar por várias fases no processo de treinamento. Primeiramente, adaptação. Adaptação sempre dá algum resultado. E não é porque você está treinando hipertrofia, porque o processo de adaptação ele é igual para todos. As pessoas precisam se adaptar. E qualquer adaptação que seja feita na academia vai dar algum resultado. O problema é depois, porque aí você precisaria ir para uma fase de resistência, porque como é que você vai chegar num treino de hipertrofia, que é um treino pesado, que exige uma carga superior a que você aguenta? Então, como é que você vai chegar num treino de hipertrofia sem passar pelas fases de resistência muscular, sem passar por uma fase de força? Treino de força são treinos com supercarga em torno de 4 a 6 repetições máximas. Como é que você treina nesse nível de levar só 4 a 5 repetições máximas sem passar pela fase de resistência, sem passar por uma fase de preparação para o treino de força? Então, de fato, para chegar na fase de hipertrofia, de aumentar a massa muscular, de aumentar a força do corpo, existem processos até chegar no treino de força, e depois do treino de força, aí sim um treino específico de hipertrofia. E não acontece isso na academia. Por quê? Porque como o fluxo de alunos é muito grande, não tem como o professor periodizar o treinamento de uma pessoa e outra. Para você periodizar um treinamento, você precisaria um treino diferenciado todos os dias, não repetir o mesmo treino todo mês. Então, qual que é a sacada que eu quero deixar? Não que esteja errado e não que não dê resultado você fazer o treino que é passado na academia, mas que você precisa ter, o que eu mais quero é que você abra o seu campo de visão e que você enxergue as possibilidades dentro da academia, que não é simplesmente chegar na academia e fazer exercício. Você precisa de um planejamento de acordo com o teu objetivo, claro. Então, a grande sacada é você ficar aberto para isso e ficar se percebendo e procurar estratégias que evoluam o teu treinamento. Uma das estratégias é seguir as minhas orientações, é seguir as minhas dicas e sacadas. Eu não vou parar de trazer mais conteúdo. Eu quero mais para frente colocar treinos no meu canal, na minha fanpage, para as pessoas entender como é que treina de forma eficiente, como é que você eleva o teu organismo ao teu máximo, porque se você não for ao teu máximo, você não se adapta, você não cria resistência, você não aumenta a tua condição física. Aí fica sempre no processo de adaptação, um pouquinho de resultado e não mais resultado. Creio que é isso que acontece com a maioria das pessoas. Então, o que você tem que fazer? Levar teu exercício, ser mais intenso com o teu exercício, perceber essas fases na periodização, pesquisar sobre métodos de treinamento, sobre métodos de periodização e acompanhar as minhas dicas, as minhas sacadas e aqui do meu canal, da minha fanpage. Beleza? Essa foi a dica. Eu queria deixar isso mais claro para vocês, a necessidade de uma periodização e por que os resultados é só no início e depois não. Mais para frente eu vou dar mais esclarecimentos, colocar mais como é que funciona uma periodização, como é que você monta o teu treinamento. Então é isso aí. Se você gostou dessa dica, não deixe de curtir. Se fez sentido para você, não deixe de se cadastrar também na minha lista. E é isso daí. Um abraço, até o próximo vídeo.